O senador Alessandro Vieira, ele anunciou medidas contra a decisão absurda do Gilmar que blindou Toffoli, anulando a quebra de sigilo da Maridit. André Mendonça é quem tem a verdadeira legitimidade nesse caso, não o Gilmar. Se o recurso chegar para o Mendonça, ele pode retomar o poder que o Gilmar usurpou dele. Ele pode reverter a decisão, pode restabelecer a quebra do sigilo, pode colocar as coisas no seu lugar, como ele está fazendo, aliás, com várias decisões esdrúxulas que o Toffoli tinha dado e que Mendonça está revertendo. Galera, arregaçar as mangas e ir pra cima, sem desânimo, volte a ter esperança. O Brasil acordou, agora tem que partir pra ação. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Veja o que poucos conseguiram ver na decisão de Gilmar para proteger Toffoli. É isso mesmo. Gilmar Mendes suspendeu a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático da empresa Maridit, que tem entre seus sócios o ministro do Dias Toffoli. A quebra havia sido determinada pela CPI do crime organizado na quarta-feira, sob a justificativa de investigar a venda de um resort da empresa a um fundo ligado ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. O renomado jornalista Augusto Nunes publicou no X o que poucos conseguiram ver na decisão de Gilmar Mendes. Abre aspas. Além de suspender a quebra de sigilo ligada ao parceiro Dias Toffoli, Gilmar Mendes ordenou o sumiço do material colhido pela Polícia Federal. Num país sério, não escaparia da merecidíssima punição por destruição de provas de muitos crimes. Fecha aspas. Se isso não é uma interferência, uma obstrução da investigação com destruição de provas, eu não sei mais o que é. Gilmar deveria ir para a cadeia junto com Toffoli e Moraes. Mas ainda há uma esperança. André Mendonça. Ele é o único ministro no STF que tem a legitimidade para decidir sobre a quebra de sigilo da Maridit, pois ele é o relator do caso Master. Gilmar Mendes usurpou a competência de André Mendonça ao decidir sobre a Maridit. Informações deste sábado já dão conta que a CPI do crime organizado vai recorrer justamente a André Mendonça para reverter a decisão de Gilmar Mendes, assim como ele já reverteu decisões de Dias Toffoli de quando ele ainda era relator do caso Master. Ele também agora pode anular essa decisão de Gilmar Mendes de autorizar a quebra de sigilo da Maridit pela CPI do crime organizado. Ele deve fazer isso, senão será a sua desmoralização no STF. CPI se rebela contra Gilmar Mendes e reage contra a decisão dele que salvou o Dias Toffoli. Gente, a CPI do crime organizado ela não vai aceitar calada a blindagem do Gilmar em favor do Dias Toffoli. Não. O senador Alessandro Vieira ele anunciou medidas contra a decisão absurda do Gilmar que blindou Toffoli, anulando a quebra de sigilo da Maridit, aquela empresa que é dona do Tayaya, que tem como sócios ostensivos os irmãos do Toffoli e por trás dos irmãos, lá escondidinho, tá o Dias Toffoli. E nesse vídeo eu vou te mostrar qual que é o caminho para reverter essa decisão do STF e é surpreendente. Bora entender então aqui com esse vídeo do próprio relator da CPI, o senador Alessandro Vieira, em que ele reage contra essa decisão aí de Gilmar Mendes. Olha aí. A CPI do crime organizado recebe e vai recorrer, vai enfrentar a decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu os efeitos da quebra de sigilo da empresa Maridit. Essa decisão é tão absurda na forma e no mérito que exige uma contextualização detalhada para você entender. Primeiro, a CPI decidiu, por unanimidade, pela quebra de sigilo da Maridit e pela convocação dos sócios conhecidos da empresa, que são irmãos do ministro Dias Toffoli. Dias Toffoli é sócio oculto. Essa decisão da CPI é plenamente fundamentada, por conta do potencial vínculo entre os casos Master e Reag, com notícias consistentes de circulação de recursos para fins de lavagem de dinheiro, inclusive recursos do PCC. Os irmãos do ministro Toffoli, que são sócios conhecidos, protocolaram um HC perante o ministro André Mendonça, que é o relator do caso do Master. E ele deferiu o direito de eles não serem obrigados a comparecer para depoimento, justamente porque eles são investigados. E essa jurisprudência é consistente no Supremo nesse sentido, não tem problema. Mas chama a atenção que a empresa Maridit, aquela que tem o sócio oculto, o ministro Dias Toffoli, ela não peticiona ao relator do caso Master, que é o André Mendonça, o ministro André Mendonça, e nem faz livre distribuição. Ela peticiona diretamente ao ministro Gilmar Mendes nos autos de um mandado de segurança que já estava arquivado desde março de 2023, quase 3 anos. Embora seja flagrante esse absurdo, o ministro Gilmar não só desarquiva esse mandado de segurança, que é o 38187, e decide pela nulidade das quebras de sigilo,
e depois ele volta a arquivar o mandado de segurança. Ele blinda e depois manda arquivar. No final das contas, nesse emaranhado de decisões atípicas e de movimentações milionárias e suspeitas, uma coisa é verdade imperiosa. Esse escândalo é grande demais para empurrar debaixo do tapete. E a Comissão Parlamentar de Inquérito, o Senado, vai ter que fazer o seu papel. Certíssimo o senador Alessandro Vieira, certíssimo. Ah, Deltan, mas ele vai recorrer para o próprio Gilmar. É óbvio que o Gilmar vai indeferir o recurso. Mas quem disse que o senador vai recorrer para o Gilmar, hein? É por isso que a jogada que pode reverter essa decisão é genial. Mas antes, deixa eu te explicar o que foi que Gilmar fez para você entender. O que o Gilmar fez, gente, foi usurpar a competência do ministro André Mendonça, que é o juiz natural, é o relator prevento do caso Master, e não Gilmar. Vejam que os irmãos do Dias Toffoli, quando eles recorreram, entraram com habeas corpus para eles não precisarem lá depor, para quem que eles peticionaram? Foi para André Mendonça, não foi para o Gilmar. Só que como a Maride não ia conseguir se criar com o André Mendonça, que é o juiz sério e técnico, foi lá bater na porta do Gilmar, o santo Gilmar, aquele do Pátio dos Milagres, que é a sua antessala, como ele a define. A Maride, ela tá enrolada até o pescoço no escândalo do Master. Logo, quem deveria decidir sobre ela é claro que é André Mendonça. Mas o que a Maride te fez, hein? Alessandro Vieira denuncia. A empresa tentou driblar o ministro André Mendonça. Foi uma manobra, uma malandragem. Ela peticionou direto para o Gilmar no mandado de segurança que estava arquivado desde março de 2023, que tinha sido impetrado pela Brasil Paralelo em 2021, durante a CPI da Covid, gente. E aí, o que mais surpreende não é a Maride tentar, é o Gilmar. Gilmar desarquivou. Ele recebeu a petição, anulou a decisão da CPI e arquivou de novo para ninguém poder discutir mais ali. Alessandro Vieira bem resumiu. Ele blinda e depois manda arquivar. Finge a surpresa vindo do Gilmar, não é? Gente, de onde você não espera que vai sair nada de bom, é dali que não sai mesmo. E ali se chama Gilmar Mendes. Essa foi a manobra perfeita para proteger o coleguinha. E agora vem a parte estratégica. Quando a CPI recorre, para quem que vai o recurso, hein? Aí que tá, não vai pro Gilmar, vai pro Mendonça, é lógico. Ele é o relator natural do caso Master. E até se alguém questionar, tem que ir pro Gilmar, quem decide é o Fachin, que certamente vai deixar o caso com André Mendonça. E é aí que a coisa muda completamente de figura. André Mendonça é quem tem a verdadeira legitimidade nesse caso, não o Gilmar. Se o recurso chegar para o Mendonça, ele pode retomar o poder que o Gilmar usurpou dele. Ele pode reverter a decisão, pode restabelecer a quebra do sigilo, pode colocar as coisas no seu lugar, como ele está fazendo, aliás, com várias decisões esdrúxulas que o Toffoli tinha dado e que Mendonça está revertendo. Agora vai ser briga de cachorro grande. Gilmar brindando o Toffoli de um lado, Mendonça do outro, como relator legítimo do caso, restabelecendo o que é certo, e a CPI no meio, exigindo que a investigação avance. E o senador Alessandro Vieira, ele não está sozinho. A quebra do sigilo da Maride foi aprovada por unanimidade na CPI. Não foi uma decisão partidária, ideológica, não foi técnica, baseada em notícias consistentes sobre movimentações financeiras suspeitas, com indícios de lavagem de dinheiro, gente, ligada ao PCC. Esse é o caminho para reverter a decisão esdrúxula do Gilmar, então. Combater decisão judicial com decisão judicial. Só que, dessa vez, a decisão vai ser de um ministro que deixa a Polícia Federal trabalhar, que reverte as decisões esdrúxulas do Toffoli. Lembre, o Mendonça já reverteu múltiplas decisões do Toffoli no Master. Ele empoderou o COAF, ele liberou a Polícia Federal, ele autorizou a quebra do sigilo do Lulinha. Isso no caso do INSS, que é um caso paralelo, que mostra que ele é técnico, que ele é firme, que ele não tem medo de enfrentar interesses poderosos para fazer o que é certo. Me conta aí nos comentários, você acha que o Mendonça vai reverter a decisão do Gilmar? Meus amigos, mais uma bomba. Ontem, dia 27, a revista Veja publicou uma matéria contando que descobriu um possível método que altas autoridades têm utilizado para buscar influenciar decisões do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou te contar isso tudo e, inclusive, contar qual é o nome dessa pessoa que tem sido utilizada como intermediário entre quem está frito
e o Moraes? Eu vou te contar agora. Bom, o fato é o seguinte, em dezembro do ano passado, segundo a revista Veja, após prender o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o Rodrigo Bacelar, a Polícia Federal passou a seguir o desembargador Macário Júdice, do TRF-2, investigado, o desembargador, por vazar a operação contra a TH Joias. Muito bem, ciente então de que seria o próximo alvo da Polícia Federal, esse desembargador simplesmente, meus caros, pegou um avião, voou do Rio de Janeiro para São Paulo e foi se encontrar com Michel Temer. Esse encontro com o Michel Temer foi para ele, desembargador, pedir para que o Temer, amigo do Moraes, intercedesse por ele, desembargador, para que ele não fosse preso. Bom, eu vou de cara dizer o seguinte, se um desembargador faz isso, se o Temer o recebe, é porque tá óbvio que, primeiro, o Moraes dá decisões que não são jurídicas. E sabe-se lá motivado pelo quê? E também parece claro que o Temer, enfim, topa essas conversas, o que é assustador. Pode ser que isso tenha acontecido também com outras autoridades e outras pessoas. Eu acho que um desembargador não ia dar louca na cabeça dele, ele voar à toa, sem falar qual é o assunto, entrar na casa do Temer e pedir para o Moraes interceder por ele. Aí alguém vai me perguntar, mas como é que você sabe que essa foi a conversa? Aí eu te respondo, eu sei que essa foi a conversa porque a Polícia Federal, que estava de olho, de butuca no desembargador, gravou toda a viagem, documentou toda a viagem e o conteúdo, inclusive, da conversa do desembargador com o Temer. Esse encontro se deu na manhã do dia 10 de dezembro, o último, uma semana depois da prisão do presidente da Assembleia do Rio de Janeiro. E Macário e Temer conversaram por mais de 1 hora, segundo a revista Veja. Né? Macário saiu do encontro, segundo consta, com o Temer, aliviado, né? Ainda que também, segundo a revista, o Temer não tenha prometido nada. E aqui o que se diz, né, a aspas, que se atribui a esse encontro é o seguinte, a gente chegou a redigir uma mensagem que ele ia mandar, mas ele disse, se você não está no radar e não tem nada na cabeça dele que te ligue ao caso, para que despertar isso? Enfim, a conversa foi avançando nesse sentido, embora o Temer não tenha dado a ele nenhuma esperança. De novo, segundo a revista Veja. Agora, é aquilo, né? Como eu mencionei, se o desembargador acreditava que seria possível mudar a decisão do Moraes, é porque a decisão do Moraes no círculo das altas autoridades é mutável, politicamente. E se o Temer aceitou essa conversa, meus caros, é porque talvez ele tenha já feito isso outras vezes, esse tipo de interseção ou essa intermediação entre autoridades e o ministro Moraes. Isso é grave, isso precisa ser investigado já. Para ontem é muito, muito, muito grave. Bom, o fato é que 6 dias depois, o tal do Macário foi preso, né, depois dessa visita ao Temer, e não deu certo. Mas será que nenhum outro caso deu certo? Será que há outros casos? Polícia Federal precisa investigar a sério se as decisões do Moraes, ainda que péssimas e ainda que erradas, pelo menos são sérias, pelo menos são motivadas pela própria cabeça dele. Foi feita uma comparação de pesquisas e eu vou te falar uma coisa, a situação está muito, muito melhor do que a gente poderia imaginar. Nem os mais otimistas imaginaram que a situação seria assim. Tudo bem, saíram 2 pesquisas agora, acho que 3 pesquisas, mostrando o Flávio Bolsonaro na frente do Lula. Mas aí as pessoas falam, mas está empatado tecnicamente, é menos de 1%, ou menos de 2% na frente. Não, beleza, realmente é. Só que eu quero mostrar algo para vocês que eu te garanto que vai fazer você ter um final de semana muito mais alegre. Que é isso aqui, ó. Isso aqui é o Paraná Pesquisas, as pesquisas, né, feitas pelo Paraná Pesquisas no ano de 2022. Então aqui você tem os meses aqui embaixo, ó, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, nos meses do ano da eleição. Então esses aqui foram os meses que aconteceu as eleições.
O Lula sempre no Paraná Pesquisas à frente do Bolsonaro, chegando a ficar ali mais de 10 pontos aqui no mês de agosto na frente do Bolsonaro. Conseguiu chegar próximo ali, o Bolsonaro conseguiu quase empatar com o Lula nos segundos finais ali, do segundo turno, que deu, né, aqui, resultado do Paraná Pesquisas, e por isso eu digo, é o que mais se aproximou da verdade, do verdadeiro resultado, foi esse instituto. Repare que aqui, na última pesquisa do Paraná Pesquisas, que foi feita em novembro, né, ou no final de outubro, aliás, a diferença era de 0,4 Lula na frente, numericamente. Beleza, 2022, esse era o resultado que nós tínhamos das pesquisas do melhor instituto que mais se aproximou do resultado oficial. Agora eu quero mostrar para vocês isso aqui. Esse aqui é o Paraná Pesquisas no ano de 2026. Você está vendo essa linha contínua aqui? Isso aqui já é 2026. Repare que Lula estava 11 pontos na frente do Flávio. Em 4 meses, o Lula ficou para trás e o Flávio já passou o Lula. Flávio Bolsonaro está nesse momento na frente do Lula e ainda tem, aqui eu quero mostrar de novo, e nós ainda temos todo esse percurso aqui para correr. A tendência, como vocês estão vendo, Lula derretendo, Flávio crescendo, e olha o tempo que nós temos ainda para poder divulgar o nome do Flávio Bolsonaro. E o que vai acontecer nesses meses aqui? Nesses meses nós vamos ter aí ao cruzamento dos dados bancários do Lulinha, o avanço da investigação da participação do filho do Lula no roubo dos velhinhos. Então isso aí é um outro. O escândalo do IBGE que está prestes a explodir e vai ser aberta a CPMI do Banco Master, porque não tem como o Alcolumbre segurar. Ele pode atrasar, mas não tem como segurar indefinidamente. Então, CPMI do Banco Master, IBGE, filho do Lula, aí tem os irmãos do Toffoli, tem o caso Toffoli, tem o caso do contrato do Alexandre de Moraes. Isso tudo vai turbinar ainda mais o crescimento do Flávio e o derretimento do Lula. Isso aqui, para mim, é a imagem que mais me dá convicção, certeza de que a gente vai vencer. O Flávio não só passou o Lula, gente. O Flávio passou o Bolsonaro. Olha, no melhor momento do Bolsonaro do Paraná Pesquisas, o Bolsonaro estava com 49,8. O Flávio já está com 50,4. Ou seja, neste momento o Flávio está melhor nas pesquisas do que o Lula um dia antes da eleição do segundo turno. Vocês estão entendendo isso aqui? Isso aqui é gigantesco. Então, o que falta para nós? Galera, arregaçar as mangas e ir para cima. Sem desânimo. Volte a ter esperança. O Brasil acordou, agora tem que partir para ação. Converse com seus amigos, fale com seus familiares, divulgue o Flávio no seu ambiente de trabalho, compartilhe nas redes sociais, volte a engajar as redes sociais. Nós estamos com o STF, de certa forma, recuado. E outra coisa, muita gente fala, mas eu não confio nas urnas. Preste atenção. Quem vai estar na frente do TSE é Cássio Nunes, que foi indicado por Bolsonaro. Então, há uma garantia de que dessa vez, quem tiver mais votos ganha. Confia na gente. Confia nesse momento, confia em Deus. É o momento a gente reverter todo esse processo de depravação do Brasil. E o Flávio está indo muito bem. Nem o mais otimista achava que ele ia crescer desse tanto. Então, assim, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Agora é ir para cima. Começando amanhã, 1º de março, na capital do seu estado. E se você é da região de São Paulo, na Avenida Paulista.